feliz o tempo todo? Por que você está sempre cantando? E ele continuou falando, tentando entender o que havia de diferente naquele homem. Eu não tenho motivo para estar feliz. Todas as noites, quando me deito, falo para mim mesmo: eu queria morrer para que eu não precisasse acordar mais um dia. Como você pode ser tão feliz? E então, o colega de trabalho respondeu: é por causa de Jesus. Eu nasci de novo e é por isso que eu sou tão feliz. E ele fez um convite a esse jovem: por que você não vem comigo à igreja no domingo? Se você acha que vai adiantar alguma coisa, eu vou. Tudo que eu quero é ter a mesma alegria que você tem. O jovem respondeu: bem, a igreja é um lugar onde você vai encontrá-la, exclamou o colega. E quando estava me contando essa história, esse jovem que mais tarde veio a ser um pastor, eu fui à igreja com aquele cristão e quando cheguei lá descobri que todas as pessoas tinham a mesma alegria do meu colega de trabalho. Eu sabia que a maioria delas, assim como eu, também enfrentava situações e circunstâncias difíceis na vida, mas em vez de um espírito amargurado e angustiado como eu tinha, elas eram cheias de alegria. E eu decidi então que iria receber o que aquelas pessoas tinham, ele continuou. Eu fui até o altar e eu aceitei Jesus. O que fez com que aquele jovem quisesse ser salvo? Ele foi atraído por aquelas pessoas porque elas estavam cheias de alegria e louvor. Elas sabiam como manter o espírito forte e renovado pelo Espírito Santo. Nossa alegria, ela não se baseia nas circunstâncias, mas está firmada em Jesus. Nós podemos manter nosso espírito alegre, cheio de louvor constantemente, se mantivermos o foco e a atenção em Deus, permitindo que seu Espírito nos renove dia após dia. Sabe, eu queria falar para você exemplo de 2 jovens que eles descobriram como servir ao Senhor com alegria. E mais, um deles, como conta essa história, por causa da alegria, ele atraiu outras pessoas até a igreja, a ponto das pessoas desejarem viver o que ele vivia. É isso que Deus nos chama para viver, sendo fervorosos de espírito, porque quando nós estamos fervorosos, a gente não fica triste. Depressão não tem lugar na nossa vida. Quando a gente está cheio, fervoroso, sabe de uma coisa? Quando dá aquela vontade de ficar no quarto escuro, você sabe porque sabe, é hora de eu ligar a luz. Eu preciso me conectar, eu preciso ir para um ambiente que eu sei que eu fui chamado para um lugar de luz. E sabe, eu me lembro quando eu era adolescente, a minha mãe me falava: eu não tenho uma aborrecente, eu tenho uma adolescente. E eu queria falar para você nessa noite: Deus não te chamou para ser um aborrecente, aborrecido, entristecido. Porque tudo que acontece, ó céus, ó vida, olha isso, ó meu pai, a minha mãe, o meu cabelo, o meu nariz, quanta coisa. Ei, Deus não te chamou para viver triste. Existe uma vida de alegria para você. Amém. O diabo, querido, ele não te deu alegria. Então eu vou te contar uma grande novidade: ele não pode roubar. Amém. A Bíblia diz para você, na sua juventude, se alegrar na sua mocidade. Jovem, alegre-se na sua juventude. Aproveite cada momento. Sai da bad, sai da deprê. Não fica toda hora entrando na tristeza. Ei, filho, eu te chamo para viver em alegria. Aproveita cada oportunidade. E quando termina esse versículo, ele fala: faça o que você desejar, não perca a oportunidade, não perca nada. Lembre-se só de uma coisa: um dia você vai prestar contas ao Senhor. Um dia a gente vai estar falando para Ele o que a gente fez em cada oportunidade. E a gente não vai precisar ficar falando: é porque naquele dia, sabe como é, né, Deus? Estava tão deprê. E Ele falando: mas você já sabia como você precisava viver, filho. Alegria disponível para você. Eclesiastes 2:12:1 fala: não se esqueça do seu Criador, não se esqueça do seu Senhor, não se esqueça das palavras dele para você. Enquanto você é jovem, honre-o na sua juventude.
Como é que nós honramos ao Senhor? Quando nós agarramos a sua palavra, quando nós praticamos o que ela diz. E se ela diz, alegre-se, você fica alegre. E se ela diz, outra vez eu te digo, alegre-se, sirva ao Senhor com alegria. Salmo 102 diz, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Amém? É isso que a Bíblia nos instrui, é isso que nós precisamos fazer. E quando eu estava pensando a respeito desses textos, eu quero compartilhar com você. Eu acho que eu nunca contei isso aqui na igreja, em nenhum dos cultos dos jovens e adolescentes. Sabe, tudo que o diabo quer fazer com você, adolescente, com você que é jovem, que está aqui, é tirar a sua alegria. Porque quando ele rouba a sua alegria, ele rouba a sua força. Porque quando ele rouba a sua alegria, ele pode roubar o seu destino em Deus e o seu propósito. E quando eu estava saindo da minha adolescência, eu entrei em depressão. Então eu posso falar para você o que é querer ficar embaixo de uma coberta e num quarto escuro. Eu sei, eu já estive lá. E eu só descobri quando eu não queria sair daquela cama. E eu não tinha o privilégio, eu não tive a oportunidade como você. Eu quero falar novamente, o privilégio, a oportunidade de estar imerso, submerso, num lugar, numa visão que te ensina desde os seus 11 anos como viver a vida que Deus tem proposta para você. Que você aprende o que é o fruto do Espírito, o que é andar no Espírito desde pequenininho e constrói uma caminhada em Deus sem precisar vacilar tanto. E quando eu estava completando meus 18 anos, eu me peguei nessa situação. Por causa de um relacionamento quebrado, uma traição. E o diabo falava para mim, tá vendo? De que adianta? Você lá, ó, a única crente da sua turma, foi enganada. De quê? E tentando, jogando mentiras, falando coisas para que eu não me levantasse, para que meu destino acabasse ali. E aí, naquele momento eu comecei a pensar, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais nem casar. Eu não tenho o mesmo plano, porque família não é para mim agora. Mas Deus sabe como nos alcançar em cada situação. E eu queria falar para você que essa oportunidade honra o valor da inscrição que você e o seu pai pagou para que você estivesse aqui. Esse é um lugar de salvação para a sua vida. Um dia nós estávamos em casa e um profeta de Deus foi até lá, de uma denominação, gente, ele era tão diferente. Aquelas pessoas que de verdade, se ele viesse aqui, a gente ia dar risada, porque ele era engraçado. Mas ele falou, ei moça, senta aqui. Porque o Senhor me mostrou, você estava num quarto escuro, você não queria se levantar, mas hoje é o último dia. E na minha casa, na sala da minha casa, pela primeira vez eu tive uma experiência com o Espírito Santo, com o mover de Deus, quando aquele homem colocou as mãos sobre mim. Eu me lembro até hoje que eu caí de costas na minha sala, e ali eu fiquei por um tempo bem grande. E o Senhor cuidou de mim quando eu me levantei. Não havia mais vestígios de tristeza na minha vida. Não tinha mais quarto escuro. Não tinha mais depressão. Não tinha mais solidão, não tinha mais medo do futuro. E 1 ano depois eu já namorava o Samir. O Senhor me sinalizava claramente que Ele tinha um plano de família, que Ele tinha um chamado na minha vida, e que não adiantava eu dizer não para Ele, porque era a hora. E tudo aquilo que o diabo queria roubar, Deus veio e mudou e reverteu em bênção, porque Ele tinha um propósito com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vida. E eu quero repetir isso para você. Não deixa o diabo roubar a sua alegria. Ele não deu a alegria, ele não pode tirar. Você é o guardião da alegria na sua vida. Você é o responsável por se manter fervoroso. Você é o responsável por se manter vivendo, praticando tudo aquilo que Deus tem chamado você para viver. Amém.
Então eu queria falar para você, sirva ao Senhor com alegria. Amém. A alegria do Senhor, a sua força, a alegria de Deus vai te colocar em movimento, porque independente das circunstâncias, como esses jovens que nós lemos aqui, que tiveram que deixar estudo, tantas coisas, para lidar com uma vida difícil, sabe? Independente de tudo que o diabo falar para você, não dá, ei, você vai estar, a circunstância está falando que não, mas eu sei em quem eu tenho crido, a circunstância está falando que não vai dar, mas eu sei que meu Deus é poderoso, o diabo está tentando falar, não tem dinheiro, mas eu sei que Deus vai prover para minha faculdade, eu sei que Deus tem um relacionamento na hora certa para mim, eu sei que eu posso conviver bem com o meu pai e com a minha mãe. Amém, gente. A alegria de Deus, ela te deixa fervoroso, e o fervor de Deus te mantém nessa alegria. Amém. É um ciclo, é algo que não vai parar de acontecer com você. Amém. E o segundo aspecto que eu queria falar com você é sobre você servir a sua igreja local. Se você está conectado com as coisas de Deus, se você é fervoroso, vai acontecer o que fala aqui em Romanos 12. Você vai entender que você é parte do corpo de Cristo, que você é um dos membros e que você é importante para que tudo funcione bem aqui na sua igreja. Você vai entender que você não deve viver só para você mesmo, mas que você vive e existe para a glória de Deus e para alcançar a vida de outras pessoas. Amém? Que tudo aquilo que Deus depositou em você, seus dons, os seus talentos, aquilo que você olha dentro de você e fala, uau, eu acho que eu sou bom nisso. Não é que eu tenho habilidade para esse tipo de coisa, ei, não é só para você, é para abençoar os outros adolescentes, os outros jovens, as outras pessoas que Deus vai conectar, para que você possa ser uma bênção na sua igreja local. Amém? A sua igreja precisa de você. Adolescente, essa igreja precisa de você. Amém. Vocês estão no departamento infantil, vocês estão nas ações sociais, vocês estão no evangelismo, vocês dão suporte para tudo aquilo que a gente precisa, porque sim, vocês são a força da igreja. Amém. Tudo aquilo que Deus tem depositado em vocês volta como bênção para esse lugar e para cada família que entra aqui. Amém. 1 Coríntios 15:58, a Bíblia diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, com bom ânimo, com alegria, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nada do que vocês vão fazer aqui é inútil. Sempre vai ter uma utilidade. Servir na sua igreja local traz benefícios para a vida dos outros, mas traz benefícios para você. Amém? Eu quero listar algumas coisas bem rapidinho. Você vai entender que você é parte do corpo de Cristo. Então você em movimento, quando você está servindo a sua igreja local, dificilmente você vai cair naquele papo do diabo, ei, você está sozinho, fala, não diabo, eu tenho uma família, eu estou num corpo bem ajustado. Na igreja local, você pode descobrir e desenvolver os seus talentos, uau! Coisa linda, não é? Ontem eu olhando, os conselheiros aqui eram vocês. A música são vocês, a loja são vocês, sabe? Você pode utilizar dos seus dons e dos seus talentos para ser uma grande bênção para o corpo de Cristo. E servindo, né, na igreja, você descobre automaticamente, você vai fazer uma série de coisas, mas aqui no serviço na igreja local, você vai descobrir qual é o seu real chamado. Vai chegar uma hora, vai chegar uma idade que Deus vai falar para você, ei, agora você precisa se mover só nisso aqui. E é servindo na igreja local que você vai ter a oportunidade de descobrir e ter a convicção do chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Você acredita que você nasceu para um propósito? Que Deus tem um chamado para você?
Então sirva, e você vai ver como as coisas vão se encaixar perfeitamente. E como nós lemos aqui até na história do irmão Reagan, o exemplo, muitas pessoas vão poder ser alcançadas por causa do seu serviço. Então eu queria falar para você nessa noite, não esconda o seu talento. Você precisa servir para ser abençoado, e você precisa servir para ser uma bênção na vida de alguém. Amém? E o último aspecto que eu queria falar com você é sobre você servir aos seus pais. Amém? Você está pronto para isso? A Bíblia diz assim, gente, em Colossenses 3:20, amém? Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aquele que é fervoroso serve, ele tem a compreensão de que ele serve a Deus servindo as pessoas, e essas pessoas incluem a sua família. Essas pessoas incluem os seus irmãos, essas pessoas vão incluir o seu pai e a sua mãe, porque elas são pessoas. E ainda que você fique um pouco irritado no seu dia a dia, porque a gente tem a tendência mesmo de ficar mais irritado, de ter menos paciência, de não querer ter compreensão com as pessoas da minha casa. Estou falando bobeira ou não é verdade? Ah, eu estou na igreja, eu sou uma bênção, mas na minha casa, ai, não aguento meu irmão. Não é, gente? Mas nós servimos a Deus, servindo seu irmão é uma pessoa, seu pai é uma pessoa, sua mãe é uma pessoa. E mais do que isso, eles foram colocados como autoridade de Deus na sua vida, para conduzir e te guiar para o seu destino nele. Amém? E para que você vá bem, a Bíblia dá algumas instruções. Ela fala em Colossenses 3:20, filhos, obedeçam sempre a seus pais, por isso agrada ao Senhor. E era sério mesmo quando a Bíblia falava sobre isso, sobre você obedecer, sobre você saber se submeter aos seus pais. Efésios 6, de 1-4, a Bíblia diz também, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Não quer morrer cedo? Quer que as coisas deem certo? Começa praticando e fazendo os primeiros princípios que Deus coloca para você. Honra teu pai e tua mãe. Obedeça a eles. Se incline às instruções que Deus tem para dar para a sua vida, através da vida deles. E sabe, uma frase que o Espírito soou para mim nesses dias, quando eu pensava para falar para vocês nessa noite é: pega leve com seus pais. Pega leve com seu pai. Pega leve com a sua mãe. Sabe por quê? Assim como para você nessa fase, é difícil algumas coisas para que eles compreendam tudo que você está vivendo. É difícil para eles também pela primeira vez ser pai de um adolescente como você. Pega leve. Eu sei que às vezes as coisas são um pouco complicadas e parece que o nosso pai e a nossa mãe não estão entendendo tudo, mas sabe, ele também está aprendendo com você a ser pai, ele também está aprendendo a ser mãe, ela também está aprendendo a ser mãe com você. Ah não, Dadá, mas na minha casa, poxa, eu já sou o segundo ou terceiro filho, será que não aprendeu? Talvez não, porque você pode ser o segundo ou o terceiro, mas é a primeira vez que ele vai ser o pai ou a mãe de você. Esse ser tão característico, com a sua personalidade, do seu jeitinho. E às vezes a gente vê as diferenças que nós temos na idade, as diferenças que nós temos no comportamento. Eu vou falar da minha mãe, tudo bem? A gente nem tem tanta diferença, minha mãe é super nova, teve a gente bem cedo. Mas olha a minha mãe digitando no WhatsApp, tá, aí eu tô vendo lá, minha mãe digitando. Aí eu penso, mãe, manda um áudio, não é? Mas sabe de uma coisa, pode ser que a sua mãe ou o seu pai não digite no WhatsApp tão rápido como você, mas eu quero te dizer uma coisa, com certeza, eles têm as palavras certas que vão guiar o seu destino.
Pode ser que eles não se conduzam e não façam as coisas no time, do jeito e da maneira como você gostaria. Mas sabe, honre o seu pai e a sua mãe. Provérbios 1, dos versículos 8 e 9, a Bíblia diz de novo: meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que você aprender com eles, se você decidir no seu coração servir ao Senhor, servindo aos seus pais, se inclinando àquilo que Deus tem para trazer para a sua vida, através do seu pai e da sua mãe, o que você aprender com eles será coroa de graça na sua cabeça e um colar de honra no seu pescoço. Então acredite, considere, leve em conta aquilo que seus pais têm trazido para você nesse tempo. Ah, Dada, poxa, mas tem hora que na escola é embaçado, tá difícil, não é? Mas sabe, eu quero falar uma coisa para você, essa é a hora da escola. Essa é a hora que você precisa agarrar a instrução deles. Quando eles estão falando: ei, tem que ir para a escola, eu estou pagando, eu estou investindo em você. Você precisa dar resultado, tem que estudar para a prova, tem que fazer as coisas. Sabe por quê? Eu vou trazer uma grande revelação para a sua vida. É só nessa hora. E quando a gente não faz as coisas no tempo certo, completar a escola, a faculdade, os cursos que você pode fazer de música, de línguas, enfim, de teatros, tudo aquilo, né, esportes que é proposto para você se desenvolver nesse tempo. Acredito que eu vou falar para você. Depois que você completar 18 anos, vai fazer assim, ó. E aí tudo que você não fez, se você não correr, de certa forma ainda, para encaixar, daqui a pouco você vai ter 30 e 40 anos e ó, passou. É ou não é verdade? Quem está aqui é mais velho? As coisas passam. Então considere aquilo que o seu pai e a sua mãe está falando. Pode ser que não venha no formato, no estilo, na velocidade que você gostaria que essas coisas viessem, mas se você aprender com eles, se você não rejeitar, mas acatar cada instrução, vai ter uma coroa de graça, vai ter honra pendurado no seu pescoço, amém? Eu quero acabar lendo, aqui o irmão Reagan fala sobre a família dele. Porque às vezes a gente pensa assim, não, essas pessoas, para elas tudo foi fácil. Mas eu quero finalizar lendo para você. Ele fala que uma das coisas que ele mudou drasticamente quando ele nasceu de novo foi que ele aprendeu a andar em amor. Foi que ele aprendeu a andar no Espírito, do jeito que Deus chama a gente para viver. Ele fala assim: a nossa família estava destruída porque meu pai havia saído de casa e eu estava deficiente fisicamente. As pessoas falavam que eu sempre estava bravo com todo mundo. Eu odiava o mundo inteiro. Mas quando eu nasci de novo e o amor de Deus foi derramado no meu coração, eu passei a amar as pessoas. E isso fez uma grande diferença na minha vida. E aí ele começa um capítulo exclusivamente falando sobre como ele pôde ser uma testemunha na vida da família dele. A partir dos 16 anos, um adolescente, amém? Ele fala assim: quando eu tive que lidar com a minha mãe, minha irmã, meus irmãos, meus avós e meus tios da parte de mãe, nunca disse uma palavra a respeito de Deus ou de Jesus. Eu nunca tentei fazer com que eles fossem salvos. Nunca tentei, nunca os convidei a me ver pregar. Parecia que eu estava sendo guiada a não fazer isso, alguma coisa me impedia. Eu disse a mim mesmo: creio que quando eles simplesmente virem em mim a realidade de ser nascido de novo, eles também vão querer. E porque eles viram, todos eles, sem faltar nenhum, fizeram a mesma escolha que eu fiz. Cada um deles aceitou a Jesus e nasceu de novo. E eles viram a realidade do novo nascimento. Amém.
Nessa noite eu quero deixar essa palavra para você. Deus te chama para ser fervoroso de espírito, servindo a Ele, servindo com alegria, servindo na sua igreja, servindo aos seus familiares, porque você pode ser, querido, a carta que todos eles precisam, a carta viva que todos eles precisam ver, falando de Jesus. Você é a porta de salvação na sua casa, você é a porta da cura para a sua casa, você é a resposta de Deus para os problemas que podem surgir na sua casa. E esse é o motivo pelo qual você veio nesse lugar. Então fica com o seu coração pronto, cheio de expectativa, porque ainda tem muita coisa para ser acrescentada. E você sair desse lugar sendo a grande bênção que Deus espera nesse dia. Amém? Eu creio mesmo, como o pastor Rosilon falou, gente, nós vamos ver nessa geração grandes homens e mulheres de Deus que vão se levantar no espírito e no poder para mudar e para levar a palavra de Jesus nesses últimos dias. Amém? Você está pronto para isso? Glória a Deus. Aleluia! Você está feliz? A gente vai ter um intervalo agora, certo, gente? De 15 minutos. E eu queria pedir para que quando você escutasse o louvor, você retornasse. E eu tenho outro aviso para você. Hoje, a equipe Incluíde está atuando como intérprete, do nosso lado esquerdo. Vamos dar uma salva de palmas? E eu queria pedir para você ter 2 cuidados. A primeira é de não passar na frente da pessoa que está interpretando. E a segunda é quando você for correr, não bater nela. Então deixa eu te pedir um favor. Se você for correr, você corre por esse segundo corredor e deixa esse corredor aqui livre. Tá bom? Todo mundo entendeu? A gente corre sempre daqui para lá. Certo? Tá bom? Vocês gostam de correr, que pelo amor de Deus, viu? Então eu vou dar esse aviso aí para você não bater nela, nem passar na frente dela. Tá bom, gente? Então, a gente vai ter um intervalo aqui, vai estar no cronômetro lá. Quando o louvor começar a tocar, você retorna.